A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional desta terça-feira, a primeira da semana de nossa SEB, relacionada à lição 9, Deus trabalha em favor dos que nele confiam, nós temos o seguinte tema: Deus não nos deixa nem nos desampara, cujo texto base encontra-se em Deuteronômio 31, versículo 6, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Como falado outrora na devocional da semana passada, esse instante em que Moisés nomeia Josué seu sucessor, a gente vê uma coisa crítica, que é a confiança em Deus que eles deveriam exercer e esse esforço que seria contemplado por Deus, que foi contemplado por Deus, para que eles pudessem subjugar aqueles povos e conquistar a terra prometida, para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida daquelas pessoas. É muito necessário na nossa vida que nós exerçamos essa confiança no Senhor. Mas outra coisa que é muito importante também, a gente pode ver lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Como também no capítulo 10, o versículo 29, que diz assim, de Provérbios também: O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para os que praticam a iniquidade. Ou seja, traz um reforço de que seguir o caminho do Senhor, ele vai ter algo com que possamos contar, algo firme, que não se desfaz, que está sempre presente e constante. E quando a gente tem temor ao Senhor, temos confiança nele. Não é um temor de medo, mas sim um temor de respeito, um temor de consciência da grandeza que o nosso Deus tem. Quando nós paramos para pensar na extrema dimensão que o universo tem, nós devemos também pensar na dimensão daquele que o criou, porque se isso foi apenas uma criação de Deus, nada se compara ao tamanho do Criador. E quando nós pensamos nisso, devemos ter em mente que aquele que criou tudo isso tem plena consciência de tudo o que acontece. E por conta disso, nós não deixamos o campo de visão do Senhor, estamos sempre ali. Ele pode responder da forma que ele bem entender no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. A gente vê em Provérbios 11, o versículo 21 diz assim: Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas as sementes dos justos escapará. Ainda que pensemos que o malvado, aquele que pratica iniquidade, ele possa ter sua recompensa aqui na terra, por muitas vezes a gente vê que ele se dá bem, enquanto por muitas vezes estamos passando por coisas ruins, por necessidade, sendo que nós temos sempre tentado chegar mais perto de Cristo, mais perto de Deus. E aqui em Provérbios nós temos a confirmação de que ainda que ele possa construir um império, ainda que ele possa ter várias coisas terrenas, no final o Senhor vai tomar aquilo dele. Ele não vai escapar do castigo de Deus. E o versículo 31 aqui, para reforçar isso, diz: Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ainda que passemos por dificuldades, às vezes até mesmo por consequências de erros nossos, eles também não passarão da balança do Senhor. Eles não passarão da mão de Deus, que é de justiça. Outro exemplo que nós temos que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele confiam, que ele não deixa nem desampara o seu povo, é a história que a gente encontra em Isaías, capítulo 36 e 37, que se refere a Senaqueribe e Ezequias. Senaqueribe era um rei da Síria que subiu contra todas as cidades fortes e as tomou. E isso fez com que o temor acabasse por surgir no povo de Deus,
Mas ainda que ele usasse de palavras, por vezes dita por Rabsaqué, que era um servo dele, dizia sempre para que eles perdessem a confiança no Senhor. Mas Ezequias, um rei muito sábio, ele, ainda que recebesse essas cartas e tomasse conhecimento das palavras de Rabsaqué e Senaqueribe, ele não deixou de confiar no Senhor. Pelo contrário, ele entregou tudo a Deus e mostrou o quanto isso era possível, a ação de Deus, para que ele fosse mostrado sua grandiosidade através da vitória sobre aquele povo que tentava afligir o povo escolhido. E uma forma de demonstrar essa confiança que ele tinha em Deus, temos o capítulo 37, versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. O objetivo de Ezequias não era mostrar que, por ter Deus, aquela cidade era forte. Não era mostrar que ele e o seu exército era forte, mas sim mostrar a força de Deus. Mostrar que Deus era maior e grandioso e que somente ele deveria ser exaltado. Era essa a mentalidade de Ezequias e por isso o Senhor se compadeceu e os ajudou. Era um exército gigantesco, mas o exército do povo de Deus não precisou sequer batalhar, pois, como diz aqui o verso 36, eu vou ler aqui. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos. Os israelitas, o povo de Deus, não precisou sequer pensar em temer, pois o Senhor deles, a quem eles depositaram sua confiança, não os desamparou. Então, o que pode fazer um Deus que matou, que enviou seu anjo para ceifar a vida de 185.000 homens, o que ele pode fazer em nossas vidas quando nós depositamos a confiança nele? É uma coisa que toda vez que nós pensamos, mostra a grandiosidade de Deus e como nós somos pequenos. E se esse Deus tão grande fez coisas tão extraordinárias, por que ele não pode fazer nas nossas vidas também? É necessário a confiança para que a unção de Deus, para que a mão dele se manifeste em nossas vidas, para que as pessoas possam ver que nós temos um Deus conosco, mas que não seja para nos exaltarmos por termos o Senhor na nossa vida, não é para a gente se achar mais crente, melhor, porque nós temos o Senhor conosco nos dando bênçãos, mas sim que a nossa mentalidade seja igual a de Ezequias, onde ele pensava que o Senhor deveria ser exaltado, não ele, não o seu exército, não o seu reinado. E que a gente tenha essa mentalidade que deve ser exaltado o Senhor, não a nossa vida, não as nossas ações. Em nome de Jesus, fiquem na paz.